Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui no YouTube e ele tem como pauta exatamente essa. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui. A função dele é principal, me fazer com que eu perca o medo, fazer com que eu comece, porque feito é melhor que perfeito. E a gente tá num mundo onde a construir audiência é premissa para qualquer negócio de sucesso. Eu me chamo de Irlan Castro, eu sou dono de uma assessoria de marketing, que é essa aqui, ó, dono assessoria de marketing. E apesar de trabalhar com marketing, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, na estratégia, executando bastante. De uns meses para cá, vem amadurecendo na minha consciência a necessidade de produzir conteúdo, de ter tempo de tela, de mostrar aqui no YouTube e no Instagram também, um pouco mais do que eu falo. Né? Eu li um livro não, eu ouvi um podcast que fala sobre as alavancas, né, do sucesso de Naval Ravikant. E essas alavancas são pessoas, capital, mídia e código. Né? Só que pessoas e capital é mais difícil e mais lento de conseguir alavancar. Hoje em dia a gente consegue alavancar com mídia, ou seja, construindo audiência, né? Pessoas que ouvem o que a gente tem para falar, pessoas que confiam na gente e compram mais facilmente. Né? E código, quando a gente programa alguma coisa, programa, faz site ou faz sistema, faz aplicativos, que são modelos que vão nos ajudar a ganhar dinheiro mesmo quando a gente esteja dormindo. E entendendo isso tudo, eu vim amadurecendo. Era algo que sempre estava na minha mente, mas resistia. Talvez como você, resiste. Coloca outras prioridades na frente. E eu estou exatamente no momento de colocar o meu negócio como prioridade. E se hoje a gente precisa construir audiência, então nós vamos começar a construir audiência. E por isso eu vim falar aqui para vocês sobre isso. Esse vídeo é para quem se identificar, não tem pretensão nenhuma dele ser um vídeo altamente produzido, né, de ter muitas edições. Na verdade, o meu objetivo aqui, eu tive esse insight de vou gravar agora, né, hoje, dia 16 de outubro de 2025. Falei, vou fazer e vou publicar, certo? E para você que não me conhece, né, ainda, eu me chamo de Irlan Castro, como eu já falei. Eu sou natural de Alenquer e a minha trajetória empreendedora se iniciou no balcão da loja da minha família, lá na cidade. Eu tinha 14 anos. O meu pai montou uma loja agropecuária. Ele tem fazendas, tinha uma pequena fazenda lá na cidade. E a minha mãe é uma professora aposentada. E naquele momento ele montaram uma loja e a minha mãe foi tocar. Ela não tinha carreira empreendedora, não tinha trajetória de empreendedores na família e não tinha formação para isso. E ali ela foi para dentro de um negócio com tudo aquilo que ela acreditava. E eu ali naquela jornada. E algo me incomodava porque com muita frequência a minha mãe, eu era o famoso moleque de recado da loja, né? A minha mãe mandava eu ir ao banco, sacar o dinheiro dela para pagar boleto. E a minha mãe sempre estressada com não tá vendendo, porque não faz sentido, e a situação tá difícil, e não tem dinheiro para pagar o boleto. Todas essas coisas que são realidade de um pequeno negócio, sabe? E o que acontece? O que eu entendi ali? Falei, cara, não faz sentido. A gente não abriu uma empresa para ganhar dinheiro? Por que a gente não tá ganhando dinheiro? Por que a vida tá tão ruim aqui em casa? Porque não tem dinheiro para pagar os boletos e tá difícil. E nesse momento eu peguei e um belo dia, a minha mãe anotava na época tudo que ela vendia num caderno e eu passei a somar tudo que ela vendia. E ela tinha também uma agenda onde ela anotava os pagamentos. E aí eu também passei a somar os pagamentos que ela fazia. E quando eu somei todos os pagamentos e somei tudo que ela vendia, eu cheguei à conclusão de que estava pagando mais do que vendia.
E aí eu fui entender também a lógica de para onde vai o dinheiro, né? Fiz o caminho do dinheiro, igual o Sérgio Moro. E cheguei no fichário de fiado. Ela tinha um fichário muito comum em lojas do interior. E um belo dia eu parei e fui somar esse fichário. E ali eu vi que tinha dois grandes problemas. O problema número um, que era muito dinheiro no fiado. E o problema número dois, essa galera estava muito tempo sem pagar. As pessoas iam só lá, compravam e colocam na minha conta, iam dando o que a gente chama de pagamentos parciais, que no interior chama-se de vão dando a ver nas contas, né? Só que davam a ver, o cara fez uma compra, tá devendo R$ 1.000, e davam a ver de 200 e comprava mais 300. Então aí eu fui entendendo que não fazia sentido. Nesse momento eu era um aluno do ensino médio, e por isso resolvi fazer administração, me formei de administração, e fui estudar em Manaus, fiz 1 ano e meio lá, depois vim para Santarém estudar. E aqui eu tive experiências com o Sebrae, fui estagiário do Sebrae, tive experiência também numa distribuidora de medicamentos de um amigo meu. Inclusive a distribuidora de medicamentos foi primeiro, depois foi o estágio no Sebrae. E aí começou a trajetória empreendedora. Porque eu comecei a gostar disso, eu atendia muitos empreendedores, ouvia a realidade de cada um. Eu lembro de muitos casos emblemáticos de empresários, inclusive um aprendizado que eu tenho até hoje, que eu aprendi foi no balcão lá como estagiário. Foi um empreendedor que chegou e disse que ele tinha pego a rescisão dele, tinha construído uma padaria, mas que ele precisava do Sebrae para ajudar ele. E quando o analista conversou com ele, entendeu que ele pegou a rescisão, usou fazendo a reforma e comprando equipamento, ou seja, mobilizando o capital, e na hora de colocar o negócio para funcionar não tinha dinheiro para girar. E aí o próprio analista nesse dia me explicou, né? Me falou que não é assim que deveria ser feito, porque ele poderia muito bem usar o dinheiro de um banco para imobilizar e usar o dinheiro próprio dele para fazer o capital de giro. Isso seria muito mais barato para ele. E isso tudo ficou na minha cabeça, faz parte da minha formação. Depois de estagiário do Sebrae, eu fui coordenador, ainda dentro do Sebrae, como um funcionário terceirizado de um projeto de movelarias. Eu fazia basicamente a gestão dos recursos desse projeto. E depois saí do Sebrae e fui trabalhar como balanceiro numa multinacional chamada Cargill. Muitos de vocês devem conhecer. E na Cargill eu entendi por que é importante as empresas terem processos muito bem executados, muito bem escritos, né? Porque é assim que se faz uma multinacional. Imagina que a Cargill tem uma unidades no mundo todo e ela precisa fazer funcionar. E assim é lá. Então eu entendi muita lógica de uma multinacional, trabalhei mais de 1 ano e meio na Cargill. Depois fui ser agente local de inovação, e aí ocorreu novamente a transformação na minha vida, que era um programa do Sebrae com o CNPq. Atendi 50 negócios dos mais variados tipos, e depois disso eu atendi lá, foram 50 negócios atendidos, tive um grande sucesso, porque lá a minha função era diagnosticar a gestão das empresas, diagnosticar o nível de inovação e propor um caminho para aquele negócio a partir das soluções do Sebrae ou fora do Sebrae. Essa era a minha função, prover soluções. E isso eu trago até hoje dentro do meu negócio, porque a gente entende, né, que o negócio ele é como uma teia. Eu digo também que a gente pode brincar como um equalizador, igual esse que eu estou vendo aqui na minha frente. Que quando a gente mexe em preço, vai movimentar marketing. Quando eu mexo em produto, vai movimentar a operação, vai movimentar a logística. Então é sempre um trabalho de equalizar o negócio. E esse também é um entendimento que eu tenho comigo até hoje na assessoria de marketing. Então eu vim desse background. Em 2017, eu resolvi... E ainda dentro do programa Ali, eu fui case, levei uma empresa, cliente minha na época, a ser case nacional de sucesso do Sebrae. Né? Foi um pet shop que ele inovou. Durante os trabalhos a gente fez marca nova, passou por finanças, passou por trabalhar o comportamento empreendedor do próprio empresário, passou um trabalho
voltado para planejamento estratégico, 5S, foi 2 anos aí de muito trabalho, muitas consultorias, e a gente conseguiu grandes resultados no negócio, né? A empresa aumentou o faturamento, mudou de marca, teve mais clientes, foi muito legal. Depois que acabou o programa Ali, o programa Agente Local de Inovação, eu fui trabalhar numa construtora. Nessa construtora eu aprendi como não fazer e como respeitar o dinheiro de um negócio. Essa empresa que eu trabalhei, o empresário, ele basicamente era uma empresa que estava fazendo um porto da Cargill numa cidade vizinha. E a Cargill pagava por medição. Então o problema não era dinheiro. O problema era que os empresários, vendo volumes vultosos, né, de dinheiro, eles, quando caía a medição, que era milhões de reais, cada sócio pegava a sua parte e entregava para a equipe. Olha, agora vocês toquem isso daí. E não respeitaram o dinheiro. Em algum momento, a operação não se pagou mais e a Cargill tomou a obra. Daí eu volto para Santarém e fui trabalhar com educação empreendedora, num projeto de educação empreendedora para jovens e ribeirinhos, do Saúde e Alegria, em parceria com a Telefônica, né, que é a dona da Vivo. E passei aí mais 2 anos, basicamente, na lógica de startup, educando ribeirinhos, né, que são pessoas que não têm essa familiaridade. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu consegui também pegar esse background aí de startup, né? Então, vim de gestão, de inovação, de startup, de realidade familiar, passei por multinacional e por empresas que queriam ser grandes, mas não respeitaram o dinheiro. Isso tudo foi formando a minha ideia de como tocar o negócio. E aí, em 2017, eu ainda buscando um caminho, estava prestando um serviço para esse mesmo cliente que foi que disse sucesso comigo no programa Ali, que era uma clínica chamada Center Pet. E lá quando buscando, né, me encontrar para empreender, chamei o proprietário da empresa e falei para ele se ele podia me emprestar 15 mil reais, que eu queria abrir uma franquia de marketing. Essa franquia e eu devolveria para ele com 1 ano. Logo depois, eu peguei e, e consegui essa franquia. Fiz um teste com essa franquia no Centerpet, né, o trabalho deles, e eu acreditava que marketing era o caminho, porque aconteceu o seguinte, para eu chegar na ideia de marketing, né? Após o programa local de inovação, Agente Local de Inovação, eu fui convidado por uma consultora, que era minha parceira, a fazer um diagnóstico de padarias de um projeto do Sebrae, e eu visitei diversas padarias. Essas padarias falavam que estavam investindo em marketing, na época era o Facebook, elas estavam colocando dinheiro, mas não sabiam para quê, nem com qual objetivo. Então elas só estavam botando dinheiro porque a internet era o hype do momento. E eu entendi que naquele momento que as coisas não iam retroagir, a internet não ia ficar menos popular e os negócios iam usar cada vez mais a internet. Então eu entendi, cara, tá aí um modelo de negócio. E aí eu fui atrás, naquela época eu fiquei na dúvida se eu fazia um curso e metia a minha cara ou se eu buscava uma franquia. Como eu tinha um background de Sebrae, acreditava bastante em franquia, busquei, achei uma franquia de marketing digital, fiz a proposta para esse parceiro que tinha sido de sucesso comigo nesse programa do Sebrae. E fiz essa proposta. Me empreste 15 mil que daqui a 1 ano eu te pago. Ele falou, não vou te emprestar, eu não vou te dar, não vou te emprestar, eu vou te dar, mas eu quero ser teu sócio. Né? Quando essa empresa valer muito, a gente vai fazer aí um eu vou ganhar dinheiro, na verdade, né? E assim eu topei, eu só tinha essa realidade, fui para dentro. Quando eu adquiri a franquia, nos primeiros meses eu saquei que não era o que eu imaginava. Né? Eu imaginava a lógica de franquia uma lógica de produto, né? Imaginem grandes marcas de franquia, Cacau Show, Boticário, Chili Beans. O produto é desenvolvido, né, pela franqueadora. E os processos são executados pelos franqueados. Diferente de uma franquia de serviço como de marketing, no qual quem tinha que sentar na frente do empresário era eu. Quem tinha que entender as dores do empresário era eu, e eu ia propor o serviço adequado para esse cliente. Porque X posts por semana não resolve o problema real de um cliente.
né? Então isso me incomodava. E quando eu entendi isso na franquia que eu comprei, eu entendi, cara, eu fiquei frustrado. Fiquei pensando, cara, e agora? Eu já gastei o dinheiro, tô devendo 15 mil, não vou. Não posso deixar isso quebrar. E como essa franquia não era tão organizada, então ela deixava margem para eu inovar, então basicamente eu passei a ignorar eles e passei a fazer do meu jeito. E quando eu passei a fazer do meu jeito, eu fui buscar as referências que eu tinha no agente local de inovação e comecei a aplicar essas coisas dentro do meu trabalho. E assim eu fui, né? Busquei os primeiros clientes do tempo de agente local de inovação, aderi eles, né? Viraram meus clientes, então comecei a colocar dinheiro para dentro e apliquei também uma lógica de caixa, né? Porque eu estava ainda trabalhando no programa de empreendedor do Saúde e Alegria. E aí eu tinha comigo, eu vou trabalhar um ano nas duas coisas para poder fazer caixa, para só quando então o meu negócio conseguir me sustentar. E assim eu toquei a empresa. Assim eu toquei a empresa durante um ano, não consegui passar um ano, consegui passar 9 meses, né, com os dois negócios. Mas aí a minha empresa já assumiu, não me pagava a mesma coisa, né? Na época eu ganhava um valor e a minha empresa conseguia pagar para mim metade desse valor. Nesse momento eu também precisei respeitar o dinheiro e conseguir trabalhar, gerenciar as coisas com metade do valor que eu tinha, anteriormente. Beleza? E assim toquei o negócio. Toquei o negócio e venho aprendendo, trabalhando demais, passando por diversos perrengues. é, e me vi na mesma situação da minha mãe em algum momento, trabalhando demais e não tendo dinheiro. Nesse momento eu fui buscar o estudo para entender o porquê, cheguei na lógica de caixa, né, entender caixa, vi que estava precificando mal também, então fui estudar a precificação, mas depois vi que para eu conseguir vender no preço que eu queria e deveria vender, eu precisava aprender mais sobre venda, fui estudar mais sobre venda. E assim eu venho desde então. Então esse vídeo, ele é um vídeo que eu quis contar um pouco a minha história, né? Já tá um vídeo até um pouco longo aqui, já tá com 17 minutos. Eu quis contar um pouco essa história até aqui. E o aprendizado que fica é que eu tenho desse primeiro momento é um aprendizado que eu digo sobre estudo. O empreendedor, ele é um cara que vai estudar para sempre, por um motivo muito específico. Os problemas mudam dia após dia. Teve esse caso, o que eu fazia? Eu pegava, quando eu tinha as contas para pagar, as contas e não tinha dinheiro, eu emprestava da minha mãe e pagava ela depois. E aí eu fui entender a lógica do caixa. Beleza. Então, quando eu entendi isso, uma coisa vai puxando a outra. E foi nesse momento que eu tive a lógica do equalizador, certo? E muitos dos meus amigos falam pra mim, mas tu é empresário, tu é patrão. Só a gente sabe o que é estar aqui agora, né, às 21h47, fazendo algo novo. Porque eu entendi que agora o desafio é a produção de conteúdo. É tempo de tela, é ser autêntico. Lá atrás era a formação de preço. Lá atrás foi a gestão de caixa. Agora é produção de conteúdo. É vencer os nossos medos. É vencer aquelas restrições, né? Eu tô aqui, cara, liguei essa câmera por falando, porque se eu parar para me avaliar, para saber se tá bom, não vai. Então, essas mentiras que nos contam sobre, você vai ter mais tempo livre, você vai ser seu próprio patrão, né? Ninguém vai mandar em você. Aí você vem, abre um negócio e passa a ter várias pessoas mandando. Então há uma falácia de quem não empreende, de quem não sabe realmente como é, uma lógica de filme, né? De grande, que o empresário é aquele empresário de filme que 10 horas da manhã tá tomando café com a família. Um empresário que tem dinheiro, aquele empresário americano de filme, não é a realidade. É muito perrengue. É muito perrengue. Mas é legal, né? Porque a gente está sempre em evolução. A nossa cabeça está sempre com um problema. Está sempre evoluindo. Essa vitória
Diária é o que nos move. E esse vídeo vai ficar aqui para empresários que queiram ver, para funcionários que entrem e descubram, e que eu vou usar para acelerar um processo, né? Vou dar aqui para funcionários conhecerem um pouco da história e deixar esse recado. Todo dia a gente vence problemas diferentes e é isso que nos move. Essa é a realidade, é perrengue. É perrengue, mas é muito gratificante, porque todo negócio existe para resolver problemas das pessoas. De um grupo de pessoas que quer meter a mão no bolso e resolver aquilo. São pessoas que enxergam na gente a solução para algum problema que elas vivem. É a construção de valor. E se o teu negócio está vivo, o teu negócio está se sustentando, é porque você está conseguindo construir valor. Pode não ser ainda da maneira como você almeja, mas vai ser se você se manter constante e manter em evolução. Não existe topo da montanha. Nunca vai existir topo da montanha. A evolução é constante, essa montanha só cresce. A régua do mercado só cresce em todos os cenários. Por isso, só cresce em todos os cenários e ela realmente não perdoa amadores. É uma frase que eu falo aqui: o mercado não perdoa amadores. Mas isso é bom. A régua vai subindo e se você está aqui, é porque você também está buscando crescimento. Se você se identificou com esse vídeo, em breve vai ter mais. Preciso ir agora, já está um vídeo bem longo, eu falei que ia ser 8 minutos, já está com mais de 20. E agradeço pelo apoio, esse é o primeiro, vai ter mais por aí. Beleza? E já vou fazer aqui igual os youtubers. Se inscreve no canal, esse é só o primeiro de muitos. Abraço.